Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso musical de Natal de 2019. Vou convidar todos a se colocarem em pé por um momento. Nós vamos fazer uma oração. Vamos estar juntos como igreja, como corpo de Cristo reunidos aqui, um louvor ao Senhor, e logo depois vamos estar prosseguindo com a nossa programação. É uma bênção para nós, uma honra para nós receber você nessa noite, e o nosso desejo é que tudo que foi preparado para essa noite venha ministrar, venha ser comunicado ao seu coração com graça, com a unção do céu sobre a sua vida. Esse é o nosso desejo, amém? Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do seu lado e se você não a conhece, aproveita então, se apresenta. Meu nome é fulano de tal, seja bem-vindo, prazer para mim, eu acho com você. Atenção aí no telão, por favor. Tem um Fox preto atrapalhando passagem de veículos lá embaixo. Proprietário do automóvel, por favor. Vou aproveitar o aviso do telão para pedir para que você tente puxar aí pela sua memória, se você não deixou, se você tem plena convicção que não deixou o seu carro estacionado em frente à garagem de ninguém, se não se apagou os faróis direitinho, porque tinha carro com o farol aceso ainda pouco lá embaixo. Se você não deixou o seu automóvel em nenhum lugar que possa atrapalhar o fluxo aqui no bairro, se você lembrou de desligar o seu celular, se você não lembrou, faça isso agora, porque com certeza o toque no seu celular, se acontecer, vai deixar você mesmo constrangido, além de atrapalhar, obviamente, a programação. Mas você provavelmente ficará constrangido. Então, lembre-se de desligar ou diminuir o volume, botar no vibra-calma, enfim. Ok? Vamos orar então? Queria convidar você a dar a mão do seu irmão que está aí do seu lado. Vamos fechar os corredores e vamos estar levantando um altar de oração ao Senhor, pedindo a Ele que venha ministrar os nossos corações, falar as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Comece a orar, comece a conversar com Deus. Comece a falar para Ele da expectativa do seu coração, do desejo que você tem nessa noite de ouvir a sua voz, de ser ministrado por sua palavra, de ser alcançado por sua presença. Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome e nós queremos Te agradecer por isso. Nós somos gratos por mais um dia de vida, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. E agora nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados e Te pedir que a Tua graça venha outra vez habitar nossas vidas, que a Tua graça venha mais uma vez nos perdoar e purificar de todos os pecados, para que nós possamos, ó Deus, com o nosso coração livre e puro, estar, ó Deus, chegando à sala do Seu trono com os nossos cânticos, com nossa adoração, com o nosso culto, e que nós possamos ser recebidos nessa noite no trono da Tua glória. Nós queremos Te pedir no nome de Jesus por cada criança, por cada adulto, por cada pessoa que estará aqui ministrando, cantando, dançando. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça venha nos alcançar, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja ministrando aos nossos corações de uma forma poderosa, sobrenatural e tremenda. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos tranquilidade para transmitirmos aquilo que o Senhor nos deu para transmitir ao Teu povo, através da música, através da ministração da palavra, através da dança, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de estar nesse lugar, de ministrar aos corações, de falar às vidas, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que não haja resistência à voz do Teu Espírito, e que todo tipo de resistência venha cair por terra em nome de Jesus, e que a Tua graça venha se manifestar de uma forma poderosa e tremenda. No nome de Jesus nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nós, e por meio de nós possa ser ministrado aos corações nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus, que ao final dessa programação nós tenhamos pessoas tocadas, ministradas, inclinadas
para o teu evangelho e para a tua palavra, através da história que estará sendo ministrada nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém.
projeto para ele e preparou todo o ambiente para que este projeto pudesse ser desenvolvido sem problemas. Na criação, ele preparou detalhadamente tudo para que a vida acontecesse de modo saudável. Assim, até o sexto dia da criação, arquitetou e executou sua obra de forma magnífica. Fez a luz, a separação entre águas e terra seca, a natureza, os astros, o sol, a lua, os répteis, as aves e os animais terrestres. Somente depois que tudo já estava pronto, ele fez o homem. Não houve imprevistos. Não aconteceram retoques depois da criação do ser humano. Nem Adão e Eva reivindicaram alguma coisa que não estivesse de acordo com as suas necessidades. Tudo era perfeito. E como declarou o próprio Deus, depois que tudo estava pronto, tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. A história do Natal deveria ser contada a partir do Jardim do Éden. Tudo era perfeito. Havia um canal aberto entre Criador e criatura, que juntos caminhavam diariamente pelo jardim. O homem sabia que seu Criador o havia feito para estar com ele, usufruindo de sua presença e bondade, e que somente a desobediência deliberada quebraria aquela comunhão. Quando o ser humano decidiu pelo caminho da independência, a quebra de comunhão entre Deus e o homem ocorreu, visto que Deus é santo e a sua natureza não o permite ter comunhão com o pecado. O afastamento entre ambos aconteceu, e Deus, respeitando a escolha do homem, se afastou.
Jesus revelou o grande amor de Deus para com os homens. Ele veio do céu, encarnou por meio de uma virgem chamada Maria e trouxe aos homens a possibilidade de ter comunhão outra vez com o Pai. O afastamento promovido no Éden através da desobediência de Adão seria quebrado agora por meio da obediência de Jesus, como profetizou Isaías, cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras,
pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Como acontecerá isso se sou virgem? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Passou e nada aconteceu. A promessa ainda estava muito longe de chegar. O pecado parecia longe de acabar. A quem meu Deus iria recorrer? Mas toda treva foi iluminada assim. A sua luz brilhou, quebrando todo mal e fim. E toda a terra celebrou o nascimento desse bem, e o choro todo mal quebrou. Foi numa noite de paz, esperança e amor. Foi numa noite de paz, que o Deus bebê nasceu, cumprindo a promessa, descendo até pra trazer salvação. Foi uma noite de paz. Pastores e os reis vieram adorar. Naquela noite o Rei da Paz chegou pra nos salvar. O Criador e Rei dos Reis venceu a nós enfim, e hoje liberdade posso ter. Noite demais, o Rei nasceu, ó noite divinal. Nos trouxe paz e seu amor, trazendo salvação. Uma noite de paz, cumprindo a promessa, descendo até nós, pra trazer salvação. Cumprindo a promessa, descendo até nós, pra trazer salvação. Foi numa noite de paz. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes,
magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Alcançar
Jesus, ao encarnar, se esvaziou de sua posição, fazendo-se homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos lembrou que nossa postura, como cristãos, deve ser a mesma de Cristo ao decidir encarnar. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 11, ele diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6.
Jesus nasceu para cumprir um propósito, o propósito de morrer pelos nossos pecados. Na cruz, Ele expiou todas as nossas culpas e restaurou o acesso a Deus, que fora quebrado no Éden. Como profetizou Isaías, na cruz todas as nossas dores estavam sobre Ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Da mesma forma que Ele cumpriu a profecia de Isaías, de vir e morrer por nós, Ele cumprirá a promessa que fez de vir nos buscar. Ele, em uma conversa com seus discípulos, nos prometeu isso. Ele disse: Que não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João, capítulo 14, dos versos 1 ao 3. He
abrindo mão da árvore da vida. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, nos dará outra vez acesso à árvore da vida. Em Apocalipse, capítulo 22, versos do 12 ao 14, ele diz: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Forte Deus,
Por meio do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, temos acesso outra vez ao Pai. Assim, viveremos eternamente com Ele. Cristo, por meio de si mesmo, resgatou o que Adão e Eva haviam perdido. Nele, temos a oportunidade de estar para sempre aliançados com Deus. O sacrifício de Cristo terminou na cruz, mas iniciou-se na concepção, quando abriu mão de sua posição de Deus, tornando-se gente como nós. A partir de seu martírio, o acesso ao céu está liberado para vivermos para sempre com Ele. Nós cremos que seu amor é grande, cremos que Jesus é o Senhor, cremos que por meio de seu sacrifício herdamos a vida eterna. O Natal é mais que um feriado como outro qualquer, é mais que dar e receber presentes. Nós cremos que o Natal é Cristo. Cantemos nesse Natal, porque um bebê nasceu. Cantemos nesse Natal, porque o amor de Deus desceu a nós.
concluirmos esse momento, eu gostaria de fazer uso de um texto que se encontra no capítulo 9 do profeta Isaías. Eu gostaria de ler um texto junto com vocês. Eu não sei se é possível, pelo menos, acender as luzes indiretas do templo. Se for possível, façam isso para mim lá, as luzes lá da galeria e as luzes indiretas, pelo menos. Para quem está com esse monte de luz na cara, não adianta praticamente nada, mas pelo menos as da galeria, acende essas aí, Zé Paulo, da galeria, isso já melhorou. Obrigado. O texto de Isaías, capítulo 9, a partir do primeiro versículo até o verso 7, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se alegram na colheita, para os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, só para que a gente possa compreender o contexto que estava envolvido nessa questão há cerca de 600 anos antes de Cristo, em Israel, havia um momento muito difícil, uma dificuldade muito grande. Havia secas em alguns lugares, enchentes e desastres naturais em outros, criminalidade, violência, fome. Esse era o contexto básico em Israel. E é impossível nós, mesmo sendo cristãos nos dias de hoje, vivermos em paz dentro de um contexto hostil como esse. Assim como era há 600 anos em Israel, eles viverem em Deus, em paz, dentro de um contexto tão adverso como o que eles viviam. Havia sofrimento, havia fome, havia angústia. E aproximadamente entre 600 e 700 anos antes, portanto, da manifestação de Cristo, essa era a situação em Israel. Além da miséria, fome, sofrimento em função do pecado aberto do povo, a religião estava também em declínio, e todo o povo de Israel vinha sofrendo com invasões constantes de inimigos, principalmente os assírios. E esse tipo de contexto formava, portanto, um pano de fundo que fazia com que o povo estivesse absolutamente desesperançoso. E foi dentro desse contexto que Isaías profetizou que o povo que andava em grande treva, um dia viria luz. E que a região da Galileia, que era de certa forma desprezada dentro do contexto de Israel, ela seria de certa forma agraciada em receber aquele que estava sendo prometido. A profecia que nós acabamos de ler, ela dizia que a região mais sofrida e que estava mergulhada em trevas, ou seja, a Galileia, ela geraria o Messias. Ela diz que a alegria se assemelharia ao júbilo da colheita. Diz que o opressor seria derrotado. Diz que o reinado do menino que nasceria não teria fim. E diz que dizia que o menino seria enviado e que traria uma natureza divina sobre si. Hoje, uma corrente teológica ensina
e todos nós já ouvimos falar sobre isso, que não devemos comemorar o Natal, sobretudo porque o Natal não aconteceu, ou o nascimento de Jesus não aconteceu no dia 25 de dezembro. Mas nós entendemos que a data realmente não foi herdada do nascimento de Jesus. Os cristãos nunca disseram isso. Todavia, nós entendemos que essa é uma oportunidade viável para nós falarmos sobre a história do nascimento do Messias. Até porque o nascimento de Cristo, quer nós gostemos disso ou não, diz respeito a mim e diz respeito a você. O nascimento do Messias diz respeito a toda a humanidade, quer gostemos ou não, quer acreditemos ou não. Se a história contada na Bíblia for verdade, e nós acreditamos que é verdade, ela diz respeito a todos nós. E tudo o que está envolvido nessa questão, nós acreditamos como verdade revelada de Deus. Nós comemoramos, portanto, o nascimento da luz. Nós comemoramos a derrocada do opressor. Nós comemoramos a eternidade do reino divino. Nós comemoramos a alegria da colheita, porque foi essa a profecia de Isaías. Isaías disse que o Messias nasceria e traria uma possibilidade de restauração do ser humano. Como foi cantado e contado nessa noite, o Messias veio para desfazer o que Adão fez no paraíso, no Éden. Ele rompeu com a relação entre Deus e o homem, e Jesus veio para reunir o homem a Deus outra vez. Querido, embora Jesus tenha nascido e isso tenha ou nos traga uma série de lições bastante claras acerca do reino de Deus, eu gostaria de fazer 3 colocações para concluirmos esse musical dessa noite. Em primeiro lugar, o nascimento do Messias não traz inevitavelmente mudança. Embora dentro do contexto de Israel ele tenha se manifestado e tenha trazido luz, porque ele fez com que aquelas pessoas entendessem que a verdadeira libertação independia dos fatores que aconteciam fora deles, que a verdadeira libertação, que a verdadeira paz poderia ser adquirida a partir de uma visão correta, tanto de si mesmo como de Deus. Apesar dele ter trazido essa mensagem no seu tempo, e que essa mensagem, apesar de ser extensiva a todos nós percebemos dentro do contexto bíblico e no contexto da realidade de hoje, que o nascimento do Messias não traz mudança inevitável. O nascimento do Messias não trouxe, por exemplo, mudança para o povo de Israel. Todos receberam a mensagem, todos foram desafiados a uma reflexão, todos foram orientados acerca das principais prisões do ser humano, mas nem todos foram libertos. Todos foram convidados à rendição, mas nem todos se renderam. Que mudança nós poderíamos dizer que o Messias, ou a manifestação de Jesus, trouxe para o coração do rei chamado Herodes o Grande, por exemplo? Que mudança a vida do Messias trouxe para os religiosos daquela ocasião? Que mudança trouxe para os fariseus, para os saduceus, para todos os grupos que lideravam a religião na ocasião? O nascimento do Messias só gera mudança para aqueles que desejam uma mudança. A data de hoje, ou a data do dia 25, que é simplesmente ilustrativa, ela pode, na verdade, ter trazido um impacto para as nossas vidas e uma mudança radical. Mas a vinda do Messias, por si só, ela não é suficiente para causar mudança e impacto na vida de quem quer que seja. Muitos conviveram com ele, ouviram a sua voz, escutaram suas mensagens, viram os seus milagres, acompanharam os seus passos, mas ainda assim não se renderam ao seu amor e não receberam a mensagem que ele externou na cruz. E o resultado foi que essas pessoas não obtiveram qualquer tipo de mudança. Assim como nós, ao assistirmos esse musical, assim como nós, ao recebermos essa mensagem, podemos simplesmente nos prostrarmos diante dele, dizendo: eu creio, eu recebo Jesus como Senhor de minha vida, eu aceito o sacrifício que fora feito por ele para me resgatar. Mas nós podemos também ficar indiferentes. E como aquelas pessoas que foram alcançadas pelo som de sua voz, mas que não foram mudadas no seu interior, nós podemos simplesmente continuar apáticos à mensagem do Evangelho. Você poderá produzir
nesse 2019, ou nesse final de 2019, uma mudança radical no seu coração, se você não apenas entender, mas se posicionar acerca da mensagem do nascimento, da vida, do ensinamento, da morte e da ressurreição do Messias, ou não. Você pode permitir que o Messias chegue hoje para ficar em sua vida e transformá-lo completamente e lhe dar a possibilidade de viver eternamente com Ele, ou não. Isso significa então, como nós dissemos, que a vinda do Messias por si só não altera necessariamente a vida de ninguém, mas a decisão que nós tomaremos, a posição, o posicionamento que teremos diante dele. Nasce Jesus, fonte de